Dando continuidade aos nossos estudos sobre o movimento circular uniforme, nessa aula nós falaremos sobre velocidade neste tipo de movimento, cuja trajetória é uma trajetória circular e o módulo da velocidade não irá sofrer alteração. Mas para falar da velocidade escalar média, eu tenho que lembrar do conceito de velocidade escalar. Nós já vimos lá no começo do ano que a velocidade escalar de um objeto tem a ver com o seu deslocamento escalar, que é a relação da distância percorrida por este objeto, e o tempo gasto para isso. Então, se eu estou tratando de um objeto que se desloca numa trajetória retilínea, nós iremos fazer basicamente a sua posição final menos a sua posição inicial, visto que essa trajetória é uma trajetória descrita em linha reta, ok? E o tempo associado para cada posição. Nós vamos tomar como exemplo este desenho aqui, que traz um objeto, um móvel, né, que a gente representou aqui por esse pontinho azul, que tem uma velocidade de módulo constante e vai estar sendo estudada a partir da posição chamada de P1, e ao ocupar esta posição chamada de P1, o tempo associado é o tempo T1. Este objeto se moverá sobre essa trajetória curvilínea, circular, atingindo aqui o ponto P2, e quando ele chega no ponto P2, o tempo relacionado é o tempo T2, ok? Bom, este deslocamento escalar aqui, como nós vimos antes, depende de quem? Depende da abertura, que a gente chama de deslocamento angular, delta-teta, e do raio da trajetória descrita pelo objeto, aqui representado pelo R. Então, para encontrar qual é a velocidade escalar deste objeto, eu preciso conhecer qual é também a sua velocidade angular. Essa velocidade angular que a gente está falando aqui, ó, e é chamada de ômega, esta letrinha grega aqui, que parece um W, é a letra ômega, a letrinha grega, ela está relacionada com a velocidade de giro deste objeto. Então, se a velocidade escalar tem a ver com a variação dessas posições aqui, escalares, né, com a distância percorrida em um certo intervalo de tempo, qual foi a distância percorrida neste intervalo de tempo? Para que essa distância seja percorrida, ΔS, nesse intervalo de tempo, é necessário que a minha abertura, o meu deslocamento angular, aconteça simultaneamente. Logo, eu terei o que a gente chama de velocidade angular, que é qual é essa variação da abertura neste mesmo intervalo de tempo. Ou seja, quantas voltas foram dadas, qual pedaço da circunferência que foi descrito, então depende dessa abertura. Logo, essa velocidade angular, analogamente à velocidade escalar, ao invés de ter a ver com a distância percorrida, terá a ver com o deslocamento escalar no mesmo intervalo de tempo. Então, quando eu falo de velocidade escalar, eu penso no deslocamento escalar. Quando eu falo de velocidade angular, ômega, eu penso no meu delta-teta em radianos, que é o meu deslocamento angular. Bom, mas como que essas duas grandezas se relacionam? Eu sei que o meu deslocamento escalar, ΔS, depende do meu deslocamento angular. Nós já estudamos isso na nossa aula de introdução ao movimento circular. E também do meu raio. Logo, se uma
coisa tem a ver com a outra, eu posso escrever o meu ΔS. Quem é o meu ΔS? Bom, o meu ΔS tem a ver com a velocidade v, que é igual a ΔS sobre ΔT. E o meu ômega tem a ver com o meu Δθ em radianos, dividido pelo meu ΔT. Como essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, eu só terei o meu deslocamento escalar aqui, ó, na periferia da minha circunferência. Se eu considerar um deslocamento angular relacionado aí ao centro da minha circunferência, isso acontece simultaneamente. Então, o meu ΔT para essa velocidade é o mesmo ΔT para esta aqui. Logo, a velocidade escalar, ela está diretamente relacionada à velocidade angular. Bom, se eu substituo o meu ΔS por Δθ vezes o raio, olha aqui, ó, vou só substituir lá na função da velocidade. Peguei o meu ΔS e vou substituir pelo meu Δθ em radiano, meu deslocamento angular, vezes o raio da circunferência. O que sobra aqui? Se você parar para observar, ó, Δθ dividido por ΔT é igual a ômega. Não é isso? Tá aqui? Podemos usar essa relação. A partir daqui, nós substituímos e encontramos esta aqui, que é uma expressão utilizada que relaciona diretamente a velocidade escalar com a velocidade angular. Mais uma vez, vamos tornar isso um pouco mais prático. Vamos aplicar esses conceitos em um problema qualquer. Este problema, que é chamado aqui por mim de exemplo 3, ele traz um automóvel que se desloca em uma estrada horizontal, com velocidade constante, de modo tal que seus pneus rolam sem qualquer deslizamento. Então, você pensa no pneu de um carro, deste automóvel, né? Ali na sua roda. E este pneu ele está rodando sobre essa trajetória. Ao rodar sobre essa trajetória, se eu tomo este ponto aqui como uma referência, vou até fazer ele, azulzinho. Se eu tomo este sentido de deslocamento, o que vai acontecer com esse pontinho? Ele vai se deslocar ao longo da minha trajetória à medida que este pneu for rodando, sem nenhum deslizamento. Cada pneu tem um diâmetro de meio metro. O que é o diâmetro deste pneu circular? É a distância de um ponto até o outro, atravessando o meu centro. Ou seja, eu tenho um raio aqui e outro raio aqui. Lembrando que o raio é a distância do centro até a periferia. Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. O meu diâmetro vale 0,50 metros. Isso é igual a 2 vezes o raio. Bom, tá multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, 0,50 dividido por 2 é igual ao raio. E aí, eu já posso dizer que o meu raio é igual a 0,25 metros. Bom, já sei o tamanho do raio. Um medidor é colocado em um dos pneus e registra uma frequência de 840 rotações por minuto. Mais uma informação que me foi trazida. A frequência é igual a 840 rotações por minuto. Ele quer saber qual é a velocidade do automóvel. 840 rotações por minuto me dá que são 840 voltas por minuto. Logo, eu tenho aí
o intervalo de tempo total, ok? Então, eu quero saber qual é a velocidade do automóvel. Quando ele pede a velocidade do automóvel, ele quer saber a velocidade escalar. Bom, como que eu vou resolver esse problema? A velocidade escalar tem a ver com a velocidade angular vezes o raio. Correto? Foi essa expressão que nós vimos anteriormente. Mas quanto que vale a minha velocidade angular? A minha velocidade angular é igual ao quê? Ao meu Δθ dividido por ΔT. Bom, ele não me deu Δθ, professora. Como que eu vou encontrar isso? Mas ele disse que ele deu 840 voltas completas. Então, aqui eu tenho 840 vezes 2π, porque 2π é o meu Δθ para uma volta completa. Logo, eu sei que em um ΔT igual a 1 minuto, eu tenho ômega igual a 840 vezes 2π dividido por 1 minuto. Bom, posso dividir aqui por 60 segundos? Posso, e aí eu já terei a resposta em metros por segundo. Então, vamos fazer aqui essa velocidade angular direto aqui, dividindo aqui por 60. Então, eu tenho 840 vezes 2, que vai dar 1.680 π, dividido por 60 segundos, ok? Esse segundo aqui, vou cortar aqui. Então, eu tenho 168 dividido por 6. 168 dividido por 6 é igual a 28 π por segundo, ok? Então, vou substituir agora esse meu ômega lá em cima na minha expressão de velocidade. V é igual a 28π, que multiplica o raio, que é igual a 0,25. 0,25 vai ser igual a V, vai ser igual a 7π, 0,25 está dado em metro por segundo. Então, esta é a resposta de velocidade deste automóvel, que tem o pneu com meio metro de diâmetro e executa 840 rotações por minuto. Ah, mas como saber que velocidade é essa? E se eu quisesse saber um valor numérico? Bom, posso usar que se π é igual a 3,14, eu tenho que V vai ser igual a 7 vezes 3,14. V vai ser igual a 21,98 metros por segundo. V será aproximadamente 22 metros por segundo.